Alô amigos, alô amigas, nosso bom dia. Sejam bem-vindos aqui à Toca do Leão para o nosso encontro habitual dos domingos de manhã. Nosso cafezinho, eu compartilho contigo aí meu cafezinho quente, gostoso, com o que você tem aí, seu café, seu leite, seu chá, suas coisas à mesa, né, as guloseimas, e um prazer tê-la conosco nesse espaço e nesse domingo para nossa alegria. Desejamos a todos que sejam momentos breves, mas proveitosos para todos nós. Nosso assunto de hoje é o preço da liberdade, segunda parte. Vamos ao tema. No nosso último vídeo, falamos aqui sobre um artigo muito interessante da revista Seleções, de 1985, novembro, né? Um artigo de Roberto Wernicke, que falava sobre o conflito existente entre os macedônios, né? Filipe II da Macedônia e o povo grego, né? Que resultou na, diríamos, ditadura de Filipe II sobre os atenienses por 2170 anos, né? Não somente dele, mas dos seus sucessores, por conta de ter armado um exército com fins bélicos, obviamente, fins de domínio, e ele foi conseguindo que as pessoas acreditassem nos seus propósitos, falsos propósitos de paz e de harmonia. No entanto, Demóstenes sempre alertava, ia para a praça pública todo dia: gente, ninguém monta um exército com esse poderio, com essa força temível, para fins pacíficos. Temos que ficar atentos com Filipe II, as intenções não são boas. Mas aí Filipe II, muito esperto, começou a contratar e pagar pessoas para contraditarem Demóstenes, para dizer que não, que as intenções dele eram boas, que ele tinha os melhores propósitos. E naturalmente as pessoas começaram a se cansar das advertências sábias de Demóstenes, e outros, até bem intencionados, vieram também em socorro a Filipe II, até que um dia Atenas amanheceu invadida e os atenienses caíram nesse domínio dessa ditadura de Filipe II, que, segundo Wernicke aqui nos diz, durou 2170 anos. Dizíamos no final do nosso vídeo passado que a perda da liberdade não é ruim somente quando a gente perde-a coletivamente. É ruim, aí é um desastre, como aí o povo ateniense experimentou com Filipe II, como várias ditaduras pelo mundo estão há décadas, né, dominando o seu povo, impedindo o seu povo de ser livre, de ter liberdades. Há coisas recentes e há coisas antigas, predomínio total, domínio de todos os passos do cidadão, não há uma mínima liberdade para se expressar, para ser como é. E nós vimos ainda agora há pouco o caso do Irã, né, de uma jovem que o noticiário aí falou dos protestos mundiais, e no próprio Irã, onde dezenas de pessoas já morreram por conta da privação da liberdade. Ela foi presa e depois apareceu morta por conta de não ter usado direito o véu, precisava ser usado. Então, o mundo todo ficou sabendo desses tipos de limitações. Então não é somente ruim, somente, melhor dizendo, quando todos perdem a liberdade. Dizíamos naquele vídeo que quando uma pessoa perde a liberdade, ou porque ele é tirado, ou porque ele abre mão dela por alguma razão, também é ruim, também é triste, também é desastroso, porque cada pessoa que perde a liberdade é um sinal de que a liberdade dos outros também se precariza, fica um pouco mais vulnerável. E se perde a liberdade abrindo mão dela ou
às vezes sendo privado, porque o indivíduo infringe leis. Ou às vezes ele entra num tipo de situação em que a privação da liberdade faz parte das penas punitivas pelas quais ele é julgado e é condenado a passar. E eu, a propósito disso, nas várias viagens que fiz ao Oeste Paulista, tive a oportunidade, há 20, 30 anos atrás, 40 anos atrás, de fazer palestras em presídios já naquela época muito comentados, muito momentosos aí na opinião pública, né? E aí nós, num desses eventos, fizemos uma palestra para os presos num domingo de manhã, e terminada a palestra, um rapaz, um senhor, ele se me apresentou e disse seu nome e perguntou se podia conversar comigo alguns minutinhos. Eu falei, bom, se tiver permissão, tudo bem, para mim não há problema nenhum, né? Aí ele disse assim, bom, eu queria dizer para o senhor o seguinte, a perda da liberdade, disse ele espontaneamente, assim, livremente, é muito ruim. Eu, se tivesse pensado um minuto mais da minha reflexão de um minuto, se eu tivesse mais um minuto para pensar, mais um minuto para decidir, sabendo das consequências, eu não teria tomado a atitude que tomei, eu não teria feito o que eu fiz. Estou já há mais de uma década e meia preso, estou ainda com tempo para cumprir, e eu posso até dizer para o senhor que já, graças a Deus, me acostumei, já me adaptei aqui ao ritmo, mas tem uma coisa que me choca ainda pensar em tudo que eu perdi, de tudo que eu me privei da vida lá fora. Aqui parece que o tempo fica coagulado. Eu achei tão interessante a expressão, né? Tempo coagulado. Isso significa que naquele tempo a vida para ele parou. Tudo aquilo que ele tinha lá fora, todas as oportunidades, o ir e vir, a liberdade de fazer, de escolher, de fazer ou não fazer, ela havia perdido por desatino da vida, por situações que ele deixou chegar a um extremo em que se comprometeu com a lei e aí estava lá cumprindo aquela pena longa. Então ele dizia, meu tempo parou, eu não vi meus filhos crescerem. Quando eu vim para cá, meus filhos eram pequenos, já estão todos adultos, eu não os vi crescer, eu não pude acompanhar nada da vida deles, do crescimento deles. Obtiveram sucesso, estão seguindo a vida deles, mas eu me privei disso tudo, por quê? Porque perdi a minha liberdade, eu abri mão da minha liberdade no momento em que eu fiz uma escolha infeliz. As escolhas infelizes, as escolhas erradas, sempre trazem esses tipos de consequência. Elas sempre nos apresentam uma conta muito dolorosa, né? E nós verificamos que há situações em que o indivíduo se isola da vida, ele abre mão de tudo que a vida tem para oferecer, as maravilhas, as excelências, por escolhas que faz. A gente vê, por exemplo, um jovem, ou um senhor, ou uma senhora que se envolvem com a droga. Qualquer que seja a droga que gere dependência, e os tempos modernos, isso tem demais, os tempos são pródigos em ofertas dessa natureza. De repente você vê uma juventude toda perdida, você vê uma madureza toda jogada na experiência infeliz do consumo de drogas. A gente vê as praças imensas, né? Com aqueles grupos enormes de pessoas ali, paralisadas no tempo, né? Perdendo, coagulando o seu tempo, melhor dizendo, como disse aquele senhor lá dentro da prisão. Mas não estão numa prisão de grades, mas estão numa prisão de dependência, de comportamento. Vivem fazendo coisas que a rigor não fariam em juízo perfeito para abastecerem-se, para alimentar seus respectivos vícios. Então, a gente vê muito disso e vê os relatos das pessoas arrependidas de terem feito escolhas, né? De terem assumido situações, provocado situações que levaram-nas a abrir mão ou a perder, por punição, por um aspecto punitivo da lei, né? A perder a sua liberdade. Então, tanto se pode perder a liberdade coletivamente, como em vários lugares do planeta, se pode perder
uma tirania policialesca, teocrática, qualquer que seja o processo, né? Populações imensas podem perder o seu direito de decidir, de escolher, de ir e vir, porque vai ter que se submeter àqueles que escolhem, àqueles que decidem por eles. Agora, o problema que mais assola a humanidade é quando o indivíduo abre mão da sua liberdade, é quando ele mesmo, voluntariamente, por um descuido, por uma escolha, uma precipitação, seja o que for, ele mesmo entrega a sua liberdade para ou a lei ou para terceiros. Nós verificamos isso com muita tristeza, porque a vida é tão pródiga, a vida é tão bela, nós temos tanta coisa para descobrir, para fazer, para desenvolver, nosso tempo é tão precioso que nós poderíamos estar utilizando a nossa liberdade para o nosso crescimento, utilizando a nossa liberdade para fazer escolhas certas, escolhas sábias, né? E aí nós, às vezes, nos descuidamos disso. Então, quando nós dissemos lá no nosso vídeo anterior que o preço da liberdade, segundo Demóstenes, é a eterna vigilância, é aquilo que Jesus nos havia recomendado: vigiai e orai para não entrardes em tentações. Tentações dessa natureza, daquela natureza que pode nos trazer embaraços para o futuro. Toda escolha que nós fazemos num determinado momento, ela vai refletir, vai repercutir. Se for uma escolha sábia, ela vai repercutir na nossa vida para sempre. Se estivermos com a verdade vai nos orientar e nos vai libertar para a vida toda, para toda a eternidade. Agora, quando nós entramos em sentido oposto da verdade, do amor, do bem, da paciência, da tolerância, nós acabamos nos perdendo em decisões das quais às vezes nos arrependemos amargamente, mas às vezes já nos arrependemos tardiamente. Então, Jesus havia recomendado: vigiai, orai para que não venhas a cair em tentações. Tentações do tipo resolver as coisas de maneira bruta, violenta, ou de fazer experiências e experimentos com substâncias estranhas, que nós não sabemos como foi feita, para que serve, se aquilo pode trazer consequências, danos físicos, morais, espirituais, por que não? Então, quando nós não nos vigiamos, nós corremos o risco de nos perdermos em escolhas infelizes, em experiências infelizes. Então, quando Jesus nos adverte há 2000 anos que a oração e a vigilância pode nos poupar de dissabores e de privações importantes, inclusive, principalmente, da liberdade de sermos o que somos, irmos do direito de vir, de fazer as coisas, de ter opiniões e coisas que tais. Então, a oração e a vigilância e a busca da verdade, foi por isso que Jesus disse, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade nos liberta dos desejos infelizes, né? Das atitudes infelizes. A verdade nos liberta dos sofismas, dos equívocos e das mentiras. A verdade nos liberta da nossa própria mentira, dos nossos próprios enganos, dos nossos próprios equívocos. Por isso Jesus insistiu tanto que nós continuássemos vigilantes, continuássemos orando para que a tentação não viesse a nos assolar e nos arrastar na correnteza do imediatismo, na correnteza da hora, da emoção desregrada ou da razão obliterada, para abismos em que nós nos encontramos, às vezes, na solidão de nós mesmos. Daí aquele senhor ter me dito: o tempo para mim parece coagulado. E a gente fica pensando numa comparação assim, claro que não é uma comparação muito coisa, mas tem a ver. O sangue no nosso organismo, ele se agita e ele percorre toda a estrutura do nosso organismo para manter a vida. Quando ele coagula, tudo para. Naquele ponto, tudo para. Para esse senhor, a vida parou no momento em que ele cometeu aquele desatino e depois foi julgado
e preso cumprir aquela pena. Me lembro disso, achei muito interessante essa sua observação. Então, nossa recomendação de hoje é que continuemos vigilantes, orando, pedindo a Deus para que nós tenhamos sabedoria para suportar os desafios da vida, enfrentá-los, superá-los, né? E para termos convivência pacífica com os nossos irmãos, mesmo que contrários, mesmo que tenham eles opiniões diferentes da nossa, assim como nós temos diferentes opiniões de muita gente na nossa convivência. Então, o nosso recado de hoje, nesse cafezinho da manhã, é que nós continuemos vigiando e orando, porque a liberdade não tem preço. O preço da liberdade, segundo nos recomendou Demóstenes, é permanecermos eternamente vigilantes. Então, queríamos sugerir aos amigos 2 vídeos muito interessantes que já publicamos há algum tempo atrás, né? Confiança em si e confiança em Deus e juntando cacos na vida. São 2 vídeos muito interessantes que podem ser úteis, certamente serão, a alguma pessoa, algum amigo que a gente conheça, com quem nós possamos compartilhar. Juntando cacos na vida, quem não, né? Quem nunca teve que juntar caquinhos quebrados aí da experiência e da vivência humana. E, sobretudo, confiança em si, confiança em Deus. Às vezes estamos precisando dessa dose de confiança necessária em nós mesmos e em Deus. Então compartilhem os nossos trabalhos, deem o seu like se acharem que valeu a pena, se inscrevam os que não são inscritos, os que são inscritos acionem o sininho para receberem as novas notificações. Então, nosso assunto de hoje foi esse. Desejo que todos tenham um bom proveito, façam um bom proveito e compartilhei contigo o que eu tenho aqui, compartilho contigo o que você tem aí e espero revê-los todos no nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Até lá, que Deus nos abençoe, nos dê muita paz. Paz no seu coração, vida abundante para todos. Muito obrigado.